As coisas do mundo não podem satisfazer aos seus anseios. O Espírito de Deus insta com eles, a fim de que só busquem aquelas que unicamente podem proporcionar paz e descanso, a graça de Cristo, a alegria da santidade. Por influências visíveis e invisíveis, nosso Salvador está a operar constantemente para atrair o espírito dos homens dos prazeres do pecado que não satisfazem para as infinitas bênçãos que nele podem possuir. A todas essas almas, que em vão buscam mitigar a sede nas rotas cisternas deste mundo, dirige-se a mensagem divina. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22:17. Vós, que suspirais por alguma coisa melhor do que as que este mundo oferece, reconhecei nesse anelo a voz de Deus à vossa alma. Pedi-lhe que vos dê arrependimento, que vos revele a Cristo em seu infinito amor, sua perfeita pureza. Na vida do Salvador, exemplificaram-se perfeitamente os princípios da lei de Deus: amor a Deus e ao homem. Benevolência, amor abnegado eram a vida de sua alma. É quando o contemplamos, quando a luz de nosso Salvador incide sobre nós, que vemos a pecaminosidade de nosso coração. É possível que nos tenhamos lisonjeado, como fez Nicodemos, com a ideia de que nossa vida tem sido justa, nosso caráter moral reto, julgando não termos necessidade de humilhar perante Deus o coração como um pecador vulgar. Mas quando a luz de Cristo nos ilumina a alma, vemos quão impuros somos. Discernimos o egoísmo dos nossos motivos, nossa inimizade contra Deus, que tem maculado todos os atos de nossa vida. Reconheceremos então que nossa própria justiça é na verdade como trapos imundos, e unicamente o sangue de Cristo nos pode lavar da mancha do pecado e renovar-nos o coração à sua semelhança. Um raio da glória divina, um vislumbre da pureza de Cristo que nos penetre na alma, tornará dolorosamente visível toda a mancha do pecado, pondo a descoberto a deformidade e defeitos do caráter humano. Torna patentes os desejos profanos, a infidelidade do coração, a impureza dos lábios. Os atos de deslealdade do pecador, invalidando a lei de Deus, expõe-se-lhe à vista e seu espírito se abate e aflige sob a influência perscrutadora do Espírito de Deus. Aborrece-se a si mesmo ao contemplar o puro, imaculado caráter de Cristo. Quando o profeta Daniel contemplou a glória que cercava o mensageiro celeste que lhe foi enviado, ficou dominado de um sentimento de sua própria fraqueza e imperfeição. Descrevendo o efeito da cena maravilhosa, diz ele: não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Daniel 10:8. A alma, assim comovida, odiará seu egoísmo, aborrecerá seu amor próprio e buscará pela justiça de Cristo a pureza de coração que está em harmonia com a lei de Deus e o caráter de Cristo. Diz Paulo que, segundo a justiça que há na lei, no que respeita aos atos exteriores, ele era irrepreensível. Quando, porém, chegou a discernir o caráter espiritual da lei, reconheceu-se pecador. Julgado pela letra da lei, segundo os homens a aplicam à vida exterior, havia se afastado do pecado. Mas quando olhou as profundezas dos santos preceitos e se viu a si próprio como o via Deus, prostrou-se, humilde, e confessou a culpa. Diz ele: eu, na algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. Romanos 7:9. Quando viu a natureza espiritual da lei, o pecado se lhe apresentou em toda a sua verdadeira hediondez, e desvaneceu-se-lhe o amor próprio. Deus não considera todos os pecados igualmente graves. Há aos seus olhos, como aos do homem, gradações de culpa. Por mais insignificante, porém, que este ou aquele mau ato possa parecer aos olhos humanos, pecado algum é pequeno à vista de Deus. O juízo do homem é parcial, imperfeito, mas Deus avalia todas as coisas como são na realidade. O bêbado é desprezado e disse-lhe que seu pecado o excluirá do céu, ao passo que o orgulho, o egoísmo e a cobiça muitas vezes não são reprovados.
No entanto, esses são pecados especialmente ofensivos a Deus, pois são contrários à benevolência de seu caráter e àquele desinteressado amor que é a própria atmosfera do universo não caído. A pessoa que cai em algum pecado grosseiro sente talvez sua vergonha e miséria e sua necessidade da graça de Cristo. Mas o orgulho não sente necessidade alguma e assim fecha o coração a Cristo e às infinitas bênçãos que veio dar. O pobre publicano que orava, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, considerava-se homem muito ímpio, e outros assim o consideravam também. Mas sentia a sua necessidade, e arcando ao peso da culpa e da vergonha, veio perante Deus, pedindo-lhe misericórdia. Seu coração estava aberto para que o Espírito de Deus ali fizesse sua obra de graça e o libertasse do poder do pecado. A oração jactanciosa e plena de justiça própria do fariseu revelou que tinha o coração fechado à influência do Santo Espírito. Pela distância em que se achava de Deus, não percebia sua própria corrupção, em contraste com a perfeição da santidade divina. Não sentia necessidade de coisa alguma, e coisa alguma recebeu. Quando virdes vossa pecaminosidade, não espereis até que vos tenhais melhorado. Quantos há que julgam não ser suficientemente bons para ir a Cristo? Tendes esperança de tornar-vos melhor mediante vossos próprios esforços? Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso, também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Jeremias 13:23. Só em Deus é que há socorro para nós. Não devemos esperar persuasões mais fortes, melhores oportunidades ou um temperamento mais santo. De nós mesmos, nada podemos fazer. Temos de ir a Cristo exatamente como nos achamos. Mas ninguém se iluda com o pensamento de que Deus, em seu grande amor e misericórdia, salvará ainda mesmo os que lhe rejeitam a graça. A tremenda malignidade do pecado só pode ser avaliada em face da cruz. Se os homens insistem em que Deus é bom demais para rejeitar o pecador, olhem eles ao Calvário. Foi por não haver outro meio de salvar o homem e por ser impossível, sem esse sacrifício, escapar o gênero humano ao poder corruptor do pecado e ser restaurado à comunhão com seres santos, impossível tornarem-se os homens de novo participantes da vida espiritual. Foi por isso que Cristo tomou sobre si a culpa dos desobedientes e sofreu em lugar dos pecadores. O amor, sofrimento e morte do Filho de Deus atestam a terrível enormidade do pecado e revelam que não há escape de seu poder nem esperança da vida mais elevada senão pela submissão da alma a Cristo. O impenitente escusa-se às vezes dizendo de professos cristãos: sou tão bom como eles. Não são mais abnegados, nem mais sóbrios ou circunspectos em sua conduta do que eu. Amam os prazeres e são condescendentes consigo mesmos, da mesma maneira que eu. Tornam assim as faltas dos outros uma desculpa para a sua própria negligência do dever. Mas os pecados e defeitos alheios não excusam a pessoa alguma, pois o Senhor não nos deu um modelo falível e humano. O imaculado Filho de Deus é que nos foi dado para exemplo, e os que se queixam do mau procedimento de professos cristãos são justamente os que deveriam apresentar melhor vida e mais nobre exemplo. Se tem tão elevado conceito do que deve ser o cristão, não será tanto maior o seu próprio pecado? Sabem o que é justo, todavia se recusam a fazê-lo. Guardai-vos da procrastinação. Não adieis a obra de abandonar vossos pecados e buscar por Jesus a pureza de coração. Nisto é que milhares e milhares têm errado, para sua perda eterna. Não me demorarei aqui sobre a brevidade e incerteza da vida, mas há um terrível perigo que não é compreendido suficientemente, em adiar atender à voz suplicante do Santo Espírito de Deus, preferindo viver em pecado, pois isto é o que é, na verdade, esse retardamento. Só com risco de infinita perda é que podemos condescender com o pecado, por pequenino que seja. O que nós não vencermos, vencer-nos-á a nós, operando nossa destruição. Adão e Eva persuadiram-se de que de questão
tão insignificante como fosse comer do fruto proibido, não poderiam resultar tão terríveis consequências como as de que Deus os avisara. Mas essa questão insignificante constituía uma transgressão da imutável e santa lei divina e separou o homem de Deus, abrindo os diques da morte e trazendo sobre o mundo misérias indizíveis. Século após século tem subido da terra um contínuo grito de lamento, e toda a criação geme aflita em resultado da desobediência do homem. O próprio céu sentiu os efeitos de sua rebelião contra Deus. O Calvário aí está como um monumento do estupendo sacrifício exigido para expiar a transgressão da lei divina. Não consideremos o pecado coisa trivial. Cada ato de transgressão, cada negligência ou rejeição da graça de Cristo recai sobre vós mesmos, endurece o coração, deprava a vontade, entorpece o entendimento, tornando-vos não só menos inclinados a ceder à eterna súplica do Santo Espírito de Deus, como também menos capazes de o fazer. Muitos tranquilizam a consciência perturbada, com o pensamento de que poderão mudar o seu ímpio procedimento quando bem o quiserem, que podem acolher levianamente o convite da misericórdia e, contudo, não deixar de serem impressionados repetidamente. Julgam que, depois de haverem desprezado o Espírito da graça, depois de haverem posto sua influência do lado de Satanás, em um momento de terrível aflição, poderão mudar sua vida. Mas isto não é tão fácil. A experiência, a educação de toda uma vida moldou o caráter de tal maneira que poucos há que então desejam receber a imagem de Jesus. Um mau traço de caráter que seja, um só desejo pecaminoso, acariciado persistentemente, acabará neutralizando todo o poder do Evangelho. Toda condescendência pecaminosa fortalece a aversão da alma para com Deus. O homem que manifesta uma incredulidade obstinada ou uma estulta indiferença para com a verdade divina está apenas colhendo aquilo que ele mesmo semeou. Em toda a Bíblia, não existe uma advertência mais terrível contra o brincar com o mal do que as palavras do sábio, de que o pecador, com as cordas do seu pecado, será detido. Provérbios 5:22.